Pai do Senhor, meus amados irmãos, eu sou a Lúcia Helena, sejam bem-vindos ao meu canal Resgatados por Cristo. Hoje me sinto grandemente agradecida ao Senhor, porque estou gravando aqui o meu segundo vídeo. Um vídeo falando das misericórdias, um vídeo falando sobre o amor e a proteção de Deus para as nossas vidas. Sou muito grata porque o Senhor está me dando essa oportunidade para entrar mais uma vez aí como vídeo na sua casa para falar do amor de Deus, da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. E para dar início, vamos começar com o livro de Jonas aqui na Bíblia, né? Jonas capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para subir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então, temeramente os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormiu num profundo sono. Irmãos, para você ver, quando o problema que Deus quer tratar com alguém, com você, né? Porque Jonas, ele estava ali fugindo da presença do Senhor. Deus tinha dado uma ordem para ele, uma missão para ele fazer. Ele saindo da presença de Deus, como alguns pregadores dizem que ele sai por medo, mas a palavra diz, ele simplesmente quis sair, ele fugiu, não foi por medo. Porque quando a pessoa tem medo, ela se preocupa, fica angustiada por medo, né? Ela treme, mas não. Jonas simplesmente foi lá pro fundo do barco, no rumo de outra cidade, nada a ver com Nínive, simplesmente se deitou e foi dormir, desobedecendo completamente a ordem do Senhor. Mas por que Jonas fez isso? Qual o propósito de Jonas ter feito isso? Bora dar continuidade aqui à nossa leitura e já nós vamos descobrir. E dizia cada um aos seus companheiros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Você tá vendo? Quando Deus tem um propósito, irmão, pode vir quem vier, pode estar 40 no lugar, mas o propósito é contigo. O problema é contigo. Jonas estava no barco levando todo aquele tormento, e em vez de ele estar preocupado, até mesmo ajudando aquelas pessoas, ele estava dormindo. E na sorte ali, recaiu sobre Jonas. Por quê? Porque o problema era ele. Toda aquela tormenta era ele que estava causando naquele barco. E disseram: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levanta e engrossa cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Irmãos, quando nós estamos fazendo o que Deus quer, a gente sabe qual é o propósito da nossa vida. Mas quando nós estamos em desobediência também, nós sabemos quando nós estamos passando pelas provações. Você sabia que muitas das vezes nós passamos por provações, nós passamos pela mão do Senhor, porque muitas das vezes Ele nos destinou a fazer algo e a gente tem que não fazer. Assim era o caso de Jonas. Jonas tinha sido escolhido para estar indo para Nínive. O que foi que ele fez? Ele pegou o barco para ir para Tarsis, para contrariar completamente a vontade do Senhor na vida dele, por pura teimosia. Muitas das vezes nós passamos por problemas, nós passamos por causas porque nós continuamos, insistimos em ser teimosos na presença do Senhor. Nós insistimos teimar em fazer o que a gente quer e não o que Deus quer fazer na nossa vida.
Mas ele tinha tanta certeza que ele estava fazendo a desobediência a Deus, que ele mesmo disse: a causa de toda esse problema sou eu. Aí o que é que ele diz aqui? Entretanto, os homens remavam esforçadamente para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles ali continuaram com Jonas no barco, mas quando ele viu que Deus estava ali, eles temeram, não só pela vida deles, mas temeram que Jonas morresse ali e o sangue tivesse que sair da pele deles. Aí o que foi que eles fizeram? Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar e toda a sua fúria. Problema, às vezes nós estamos levando problemas para pessoas que não tem nada a ver, e o problema é com a gente. Muitas das vezes nós trazemos problema para dentro da nossa casa, para a nossa família, porque nós estamos teimando em fazer algo, e todo vendaval que está acontecendo no nosso meio é teimosia só nossa. E às vezes paga o filho, paga o marido, paga um pai, paga uma mãe, por uma teimosia nossa, por uma desobediência nossa. E muitas das vezes Deus faz com que um dos nossos, sofra por uma desobediência que nós estamos fazendo. Por isso, vamos analisar nossa vida. Porque muitas das vezes nós reclamamos: ah, Senhor, por que a minha vida está assim? Mas vá analisar o que foi que Deus lhe pediu há algum tempo atrás. O que foi que você deixou de cumprir na presença de Deus? Um voto que você disse que ia pagar e não pagou. Alguma coisa que você fez, que para Deus você esqueceu, mas o Senhor não esqueceu. Você pode ter esquecido o que Ele lhe disse, mas Deus não esqueceu. O que foi que Deus te levantou para que tu fizesse, que tu até hoje está sentada esperando o quê? Se Deus já te deu a ordem para tu fazer. Capítulo 2 diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus. Bom, vou terminar o primeiro. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que se tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Viu? Mais ou menos o que eu acabei de dizer. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por aperto, nós passamos por prova que a gente diz: oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas se você for analisar, tem algo que Deus está requerendo da tua vida que tu não está cumprindo. Tem algo que Deus está mandando tu fazer, uma transformação, uma oração, um jejum, alguma coisa, e tu não fez. Aí tu tá sofrendo as consequências. Tu tá pagando por algo que Deus tá te cobrando, mas tu, meu Deus. Aí Jonas foi para onde? 3 dias, 3 noites, para dentro de uma baleia. E Jonas diz assim: e orou Jonas, capítulo 2 agora. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: a minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, toda a vida tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo que me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, do templo da tua santidade.
Os que observavam as vaidades vãs deixaram a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Você vê uma oração linda, né? Você vê o arrependimento de Jonas. Você vê Jonas se arrependendo. Você vê Jonas se humilhando. Dizendo que Deus está escutando a oração. E realmente Deus estava escutando. Mas naquele momento, naqueles 3 dias e 3 noites de oração e súplica de misericórdia a Deus, Deus escutou primeiro o peixe. A Bíblia não fala, né? Mas com certeza Deus falou com o peixe. Depois de toda a oração de Jonas, Deus fala com o peixe. E veio falar com Jonas, no capítulo 3, que nós vamos já ler. Muitas das vezes nós estamos orando, nós estamos nos humilhando. Mas Deus fala com alguém que está do nosso lado. Não fala com a gente. Mas não é porque Deus seja ruim, não. É porque Ele já falou tanto. Ele já te disse qual era o propósito que Ele tinha na tua vida. E tu não deu ouvidos. E se tu escutou, mas tu não cumpriu. E qual era o propósito de Deus com Jonas? Tratar Jonas. Mas também ele tinha que ir tratar com a cidade de Nínive, que Deus estava mandando. Aí Jonas passou 3 dias orando. Misericórdia, perdão, e se humilhando. E Deus fala com o peixe: bora, bota ele para fora. E foi o que a baleia fez, cuspiu. Capítulo 3 nós vamos ver o que é que Deus fala aqui e o que é que Jonas faz também, né? Depois de todo esse arrependimento. Mas que Deus não falou com ele lá na barriga do peixe. Deus falou com ele depois que ele saiu, depois que ele se humilhou, dizendo assim: e veio a palavra do Senhor 2ª vez a Jonas, dizendo, a 2ª vez. Deus só falou durante todo esse tempo. Deus falou com ele lá no 1º capítulo. Agora ele veio falar com ele no 2º. No 3º. Passou todo o 2º, ó. Todo o trabalho. Todo aquele aperreio. Deus veio falar com ele no 3º capítulo, dizendo assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Tá vendo? Deus não falou outra coisa, não. Deus só falou: te levanta, vai fazer o que eu te mandei. Foi o que Deus estava dizendo. Depois de toda humilhação, ele disse assim: se levantou, saiu da barriga do peixe, agora vai fazer o que eu te mandei. Porque tu tá vendo que se tu não fizer, a Bíblia não fala, mas eu acredito que foi nesse sentido. Tu não fez, mas agora tu viu o que é que te espera, né? Deus teve a misericórdia, poupou a vida dele, mas levantou ele para fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Te levanta, vai fazer. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhada. Mais 3 dias. Olha o propósito. 3 dias na barriga do peixe, 3 dias caminhando. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. Pregava e dizia: ainda 40 dias a Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou sobre as cinzas. Olha aí que maravilha. Deus falou com o profeta. O profeta de Deus não obedeceu. Mas o rei de Nínive, que era uma cidade tão pecaminosa que já estava fedendo nos narinas do Senhor, se arrependeu. Jonas estava ali pregando 40 dias para eles se arrependerem. Eu acredito que dentro de poucos dias o rei já estava se arrependendo, se vestindo de saco, se humilhando e botando toda a cidade para se arrepender. E Jonas precisou de passar por tudo aquilo para poder ir fazer a vontade do Senhor. Continuação. E fez uma proclamação, o rei, né? Que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Jejum total.
Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Assim pensou o rei, né? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não o fez. Deus fez o quê? O rei se voltou ao Senhor, fez todo o povo jejuar, da criança ao adulto até o animal, fazendo a vontade do Senhor, se arrependendo ainda assim, naquela dúvida, vamos fazer. Quem sabe assim nós vamos ter, se arrependendo do Senhor. Não faz, e foi o que Deus fez. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é misericordioso. Deus, Ele dá misericórdia. A partir do momento que nós nos arrependemos diante dEle, o Senhor nos dá misericórdia. Quando o Senhor nos levanta para fazer algo, mano, vamos fazer, porque se nós não fazermos, nós vamos passar pelas consequências. Nós passamos por consequências. Aí muitas das vezes nós não sabemos por quê, mas a gente sabe. Deus tem algo a tratar com a gente. Deus tem algo a fazer através da nossa vida. Nós temos algo a fazer na vida de alguém através da palavra de Deus e nós estamos sentados. Nós estamos achando que aquele negócio é só pra gente. Não é mais pra ninguém. Mas a palavra de Deus é para todos, independente de quem seja. Seja bom, seja ruim, a palavra de Deus é para todos. Nós não somos melhor do que ninguém, nem mais merecedores do que ninguém, não. Mas a palavra de Deus é para todos. Todos nós somos merecedores da misericórdia de Deus. E Deus ali fez. Deus, quando viu aquele povo se humilhando, fazendo jejum, indo ao pó, vestindo roupas de saco, o Senhor teve misericórdia. Vamos ao capítulo 4, que nos diz assim: mas desgastou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Olha aí que bonito. Orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda eu em terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és piedoso e misericordioso. Olha aí, vocês estão vendo aí qual era o propósito de Jonas não querer ir para Nínive? Está aí nesse versículo. Ele sabia que Deus era piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependerias do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor que é que eu morra do que viver. Olha aí, ele preferia que Deus tirasse a vida dele, porque ele queria que Deus fosse lá na cidade de Nínive e acabasse com aquele povo todo. Aí ele não queria se dar por vencido na profecia, né? Ora, se Deus tinha levado ele lá para tentar realmente mostrar para o povo o poder de Deus. Aí o que é que ele faz? Quero morrer. Foi lá, fez uma profecia, o povo se arrependeu e Deus livrou o povo. Aí diz então assim: e disse o Senhor, é razoável que esse teu sentimento? Será que é normal? Ele sabia que Deus era misericordioso. Será que era normal ele estar sentindo aquela raiva por Deus ter tido a compaixão daquele povo? Continuação. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria com a cidade. E ele ainda ficou esperando, viu, que Deus fosse lá, exterminasse com toda aquela cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, que subiu acima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, e a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboeira, e esta se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboeira?
E ele diz: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Olha aí, coitado. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que está mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também seus animais? Irmãos, se Deus começou a tratar com Jonas aí, como é que Deus não ia voltar a ter misericórdia por mais de 20.000 homens e animais? E Jonas estava tendo misericórdia pelaquela boboeira. É engraçado, ele tinha misericórdia por uma boboeira e não tinha misericórdia por mais de 20.000 homens e animais, pela vida daquelas pessoas. Deus começou a tratar a vida dele aí, porque Deus começou a mostrar a ele que ele era misericordioso. A misericórdia é para todos, é para todos. Jonas era profeta, servo de Deus, mas não tinha aquele bondade pela vida das pessoas. Ele queria pregar, ele queria profetizar, mas a misericórdia estava onde? No coração dele. Deus mostrou para ele que assim que naquela boboeira merecia estar viva, aquele povo também estava merecendo o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E é isso que nós, servos de Deus, temos que ter: misericórdia pelas essas vidas que estão aí, que são muitas que estão perecendo na devassidão, estão muitas que nem aquela cidade de Nínive. Aí nós dizemos isso: Nínive teve arrependimento, Nínive se humilhou e teve a misericórdia do Senhor. Por que que essas outras pessoas que hoje nós vemos na perdição também não vai ter diferença, não vai ter mudança? Deus não vai fazer que elas venham se arrepender diante dele? E assim como Jonas, não vamos querer a palavra de Deus só para nós. Não vamos achar que a misericórdia do Senhor é só para aqueles que estão dentro da igreja, não. A palavra de Deus é para todos. Todos assim o queiram. Nínive quis se arrepender. Nínive quis se voltar à presença do Senhor. Nínive quis adorar. Entendeu? Sempre vai ter quem se arrependa. Sempre vai ter um que vai estar fazendo o que Deus não quer. Mas a partir do momento que a palavra de Deus, assim como a palavra de Jonas, Deus levou aquele homem duro, só dizer 40 dias vai se acabar. Assim como Jonas, a palavra de Deus, através de Jonas, chegou no coração daquelas pessoas, a palavra de Deus, através de nós, pode chegar no coração de alguém que vá se arrepender. Por isso, amados irmãos, não sejamos como Jonas. Não vamos nos prender à palavra de Deus só para nós. Vamos tentar divulgar o amor de Deus, a misericórdia de Deus para aqueles que estão também numa visão que para nós pode ser assim: aquele dali nunca jamais. Pelo contrário, porque na presença do Senhor, com a misericórdia que Deus tem, bondoso, amoroso e longânimo, que nem diz a palavra, quando a pessoa se volta para Ele, é para qualquer um. Seja o ladrão, seja a prostituta, seja o bandido, de que espécie que seja, o Senhor está na mão. O Senhor está amoroso, o Senhor está longânimo e misericordioso, independente de que seja. O Senhor, a palavra de Deus, o amor de Deus é para todos. Portanto, vamos nos voltar a ter misericórdia do nosso próximo. Vamos nos voltar a pregar a palavra de Deus com amor, não por obrigação. Porque se você ver aqui, Jonas, ele fez mais porque Deus mandou. Ele se arrependeu lá na barriga do peixe? Se arrependeu porque estava perecendo. Aí, se vou fazer o que tu tá me mandando. Mas ele ainda se sentou lá para esperar a destruição daquela cidade. E se irritou. Porque Deus, irmãos, Ele nos usa para falar no coração de pessoas. E o propósito de Deus é transformar. Aquele povo se voltou, se arrependeu. E Deus teve amor por cada um daquela cidade que estava ali. Por isso, vamos pregar a palavra de Deus. Vamos falar do amor de Deus.
porque é isso que Deus tem nos levantado, tem nos chamado, para que assim como Jonas foi chamado para ir falar a Nínive, fomos nós chamados para falar para todo o mundo. Por isso, a paz do Senhor. A palavra hoje foi um pouco comprida, mas é o que Deus tem colocado no meu coração. E eu creio que a palavra do Senhor, assim como tocou no coração de todos de Nínive, ela também vai chegar a tocar no teu. E o arrependimento que Jonas levou a Nínive, e também ele também teve, o Senhor também vai te dar esse arrependimento. E eu creio que se tu está longe dos caminhos do Senhor, se tu acha que para ti não tem mais nenhum ponto de salvação, eu te digo, o arrependimento em se dobrar e se arrepender e pedir perdão ao Senhor, pode crer que Ele vai te escutar, porque Ele é longânimo, bondoso, amoroso e misericordioso. De volta para os caminhos do Senhor, porque o Senhor, Ele está hoje te chamando. Vem, que eu estou aqui disposto, de mãos e de braços abertos para te receber. A paz do Senhor, fica com Deus e até o próximo vídeo.